Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Nós vamos trabalhar aqui no decorrer desse semestre e nós vamos aí aprender a aprofundar os seus conhecimentos sobre cálculo. Você já deve ter estudado as disciplinas de Cálculo 1 e Cálculo 2, visto aí os estudos das funções, estudos de limites, estudos das derivadas e também a parte de integração com funções de uma variável. O cálculo 3, ele dá continuidade e nós vamos estudar aí principalmente as técnicas de integração. Antes de começarmos os tópicos específicos da aula, vou fazer a apresentação da minha formação e compartilhar um pouco a respeito da minha experiência. Eu sou licenciada em matemática, essa é a minha principal formação. Eu realizei um mestrado e um doutorado em ensino de ciências e educação matemática, fiz uns estudos aí em uma pesquisa direcionada ao ensino superior. Também tenho outras formações, eu sou psicopedagoga, também licenciada em letras e bacharel em arquitetura e urbanismo. Nós vamos agora conhecer o plano de ensino da disciplina. Eu vou compartilhar os slides e nós vamos ver os tópicos que nós vamos trabalhar no decorrer desse semestre. A nossa primeira unidade de ensino é sobre integrais múltiplas. Então, hoje nós iniciamos estudando esse tópico. Nosso objetivo é trabalhar sobre as equações do plano, plano tangente, integral tripla, volume, centro de massa e área de superfície. Esse seria o conteúdo das próximas 3 aulas. Hoje, em particular, nós vamos trabalhar aí com a equação do plano e plano tangente. Para isso, nós vamos fazer uma revisão de vetores, definir a equação do plano e trabalhar o conceito de derivada. Posteriormente, então, dando continuidade aos tópicos, o objetivo é nós trabalharmos com as integrais múltiplas. A unidade 1, nós vamos ter 3 aulas para abordar isso. Vamos trabalhar com integrais duplas e simples e entender, aliás, duplas e triplas, e entender aí como que é esse processo de integração e as aplicações. Após esse estudo, nós vamos aplicar esses conceitos da unidade 1 em outras coordenadas. Então, vamos estudar as coordenadas cilíndricas, as coordenadas esféricas, as coordenadas polares, e entender quando que é necessário essas mudanças de coordenada. Então, nós vamos ter mais 3 aulas para abordar a unidade 2, totalizando aí 6 aulas, e isso já é o conteúdo referente ao primeiro bimestre. No segundo bimestre, nós vamos trabalhar outro tópico, que são as equações diferenciais ordinárias. Elas dependem aí do cálculo diferencial integral, tanto em relação à integração quanto à diferenciação. Nós vamos trabalhar a unidade 3 também com 3 aulas. E na unidade 4, nós estudamos a transformada de Laplace, que é a continuidade dos estudos de equações diferenciais ordinárias. Então, nós vamos trabalhar aqui com mais 3 aulas, totalizando aqui mais 6, fechando a disciplina com 12 aulas. Então, nós vamos ter 12 encontros, e ao decorrer desses 12 encontros, nós vamos abordar esses tópicos aí do cálculo diferencial e integral. Com relação à nossa dinâmica de aula, como que vai ser o nosso estudos? Eu vou fazer uma revisão sobre vetores. Vetores é um tópico específico de álgebra linear e geometria analítica, mas nós precisamos deles para definir a equação do plano. Então, vou fazer essa breve revisão, dar exemplos das operações com vetores. Aí, no segundo bloco da aula, nós vamos trabalhar com equações do plano, e hoje nós vamos começar o estudo sobre o plano tangente e finalizar no próximo encontro. Para o desenvolvimento da aula, nós temos o nosso chat de comunicação aqui. A Janaína já deu bom dia. Janaína, bom dia, seja muito bem-vinda. E a cada final de bloco, eu vou vir aqui ao chat, igual eu estou nesse momento. Eu saí dos slides e estou aqui. Eu estou visualizando as mensagens. Então, você pode mandar a mensagem aqui,
que nós temos 3 blocos no decorrer da aula, então pelo menos 3 vezes eu vou vir aqui, se você tiver pergunta e precisar retomar os conteúdos, eu vou poder te auxiliar. Então, você pode vir e escrever aqui para mim, deixando as suas dúvidas, contribuições. O que for sobre o conteúdo, nós vamos responder imediatamente durante a aula, e o que for questão mais técnica ou uma questão mais pedagógica, mais geral, eu deixo para falar no final, que daí nós juntamos todas as perguntas e respondemos, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega. Então, dessa forma, a gente consegue manter uma comunicação mais adequada para a aula. Olha lá, o José Maria também deu bom dia, seja bem-vindo, José Maria. É isso mesmo, você pode mandar aqui as mensagens no chat que a gente vai conversando, ok? Então, vamos começar o nosso primeiro bloco, e assim que eu finalizar a explicação desse primeiro bloco, eu volto aqui no chat para ver as suas mensagens, tá bom, pessoal? O primeiro bloco, então, é a respeito de vetores. Grandezas vetoriais, você já deve ter visto isso, estudado lá em álgebra linear, geometria analítica, e também tem algumas disciplinas que envolvem física que precisa estudar as grandezas vetoriais. O que são vetores? São aquelas grandezas que possuem uma direção, um sentido e um módulo. Aqui nós temos uma ilustração, observe essa imagem. A direção, nós consideramos aqui a reta suporte. Então, aqui nessa linha pontilhada, nós temos uma reta. Se eu for analisar o sentido, ela está na horizontal, então posso usar a orientação direita e esquerda. O sentido poderia ser a direita ou o sentido oposto poderia ser a esquerda. Quando nós estamos adotando vetores, nós utilizando um único sentido. E também uma medida de módulo, que seria o comprimento desse vetor. Então, todo vetor, nós temos uma direção, que é a reta suporte, um sentido, que é o módulo, que é a direção da reta suporte que está sendo adotada, e o módulo, que é a parte do comprimento desse vetor, ok? Quando nós vemos a definição de vetores, temos o seguinte: um vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientado. Trata-se do conjunto de todos os segmentos equipolentes a um segmento orientado a B. Bom, nós vimos essa definição e o que significa isso? Todos os vetores que possuem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido, independente de lugares diferentes que eles estejam, seja no plano, seja no espaço, representam o mesmo vetor. Então, se eu estiver lá no espaço, eu posso considerar um ponto inicial e um ponto final. Se eu estiver partindo da origem, eu posso indicar aqui o vetor como componente. Todas essas representações em posições diferentes competem aí ao mesmo vetor. Ok? Isso que significa essa definição. A forma de representação. Então, vamos tomar aqui o exemplo dos vetores bidimensionais. Nós podemos ter bidimensionais, tridimensionais, n-dimensionais. O bidimensionais, nós podemos representar de 3 formas diferentes. Na forma canônica, que é quando nós utilizamos aqui a orientação dos vetores I e J. Então, I e J seria a orientação no plano para o X e o Y. Então, seria esse produto entre vetores e a adição dessas partes. É a decomposição das componentes dessa representação. Se nós utilizarmos como componente, significa que o vetor está sendo indicado na origem. Então, eu estou considerando que ele está partindo do 0, 0 até a coordenada que está dada. Então, seria, por exemplo, x1, x2. Ou ainda, nós podemos representar na forma matricial. Existem situações que vocês vão encontrar o vetor representado na forma matricial. Quando nós vamos indicar no plano, então aqui é a orientação do plano, o vetor na forma de componente sempre vai sair da origem, então aqui seria a origem 0, 0, até a coordenada que for dada. Então, x1 é a orientação do eixo x e x2 é a orientação do eixo y, ou o eixo horizontal e eixo vertical. Como que nós fazemos a adição e a subtração de vetores? Então, nós vamos considerar lá 2 componentes. Então, tá aqui, ó, a do vetor x e a do vetor y. Elas estão no R2, ó, no espaço bidimensional. Quando eu faço a adição e subtração, é termo a termo. Então, x1 com y1, x2 com y2, ó, tanto na adição quanto na subtração. Então,
quando eu faço adição e subtração de vetores, eu vou ter um outro vetor como resultado. Então, tomamos o x como coordenada 2 e menos 1, e o y tomamos como coordenada 0 e menos 3. Na adição, ó, eu vou pegar o 2 mais 0 e menos 1 mais 3, o vetor resultante aqui é 2 e menos 4. Na subtração, eu vou pegar 2 menos 0, 1 menos 1 e menos 3, observe que aqui tem que fazer um jogo de sinal. Então, isso daqui vai resultar na coordenada 2 e 2. Essa seria a operação de adição. A adição de vetores, eu posso considerar aqui o eixo, tá? Nós temos o plano cartesiano. Eu pego as orientações desses dois vetores, que é o x e o y. Nós temos a regra do paralelogramo, que é complementar aqui, formando um paralelogramo. A diagonal desse paralelogramo representa a adição de vetores. Essa é a representação geométrica. Já a subtração, quando eu tenho aqui o y, lembra da reta suporte? Ó, o y e o menos y está na mesma reta suporte, partindo da origem aqui. Só que um está no sentido oposto do outro, então o sinal negativo aplicado a um vetor muda de sentido na mesma reta suporte. Então, nós aplicamos primeiro o sentido oposto e depois nós fazemos o mesmo procedimento da adição. Então, eu uso o menos y e o x e faço aqui a aplicação da representação do x menos y. A outra operação que nós temos chama-se multiplicação por escalar. Dentro da matemática, o termo escalar está associado com um número. Normalmente, esse número é um número real, não significa que precisam ser só desse conjunto. Mas nós estamos utilizando ele dentro do conjunto dos números reais. E ele está sendo indicado aqui, nesse caso, por alfa. Então, poderia ser qualquer número, 2, 5, raiz de 2, 1/3, qualquer número real, eu poderia utilizar aqui nessa representação. Então, se eu considero um escalar e um vetor pertencente ao R2, quando eu faço a multiplicação por escalar, então eu tenho que distribuir essa multiplicação para cada uma das componentes do vetor. Então, alfa x1, alfa x2, essa seria a operação que nós vamos ter. Então, vamos tomar o alfa igual a 5. Então, o nosso x vai ser 2 e menos 1. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter 5 vezes o 2 e eu vou ter o 5 vezes o menos 1. Então, resulta em 10 e menos 5. Qual a interpretação geométrica dessa multiplicação por escalar? Quando eu tenho lá um número que multiplica um vetor, por exemplo, se eu pegar o 2, altera o vetor x com o dobro do módulo, o seu comprimento vai dobrar. Então, nós temos aqui o comprimento do vetor, o vetor x, o vetor 2x tem o dobro dessa medida. Se eu multiplicar por menos meio, esse 0,5 é dividido pela metade. E tem o menos fez com que nós tomássemos sentido contrário e dividisse por 2. Então, teria metade do comprimento do nosso vetor inicial. Em resumo, toda vez que esse escalar for positivo, maior do que 0, eu vou ter aí a alteração da dimensão do comprimento e vai manter o mesmo sentido. Se ele for negativo, ou seja, se ele for menor do que 0, então nós vamos adotar aqui o sentido contrário. E se nós adotarmos o alfa igual a 0, nós vamos obter o vetor nulo. Quando nós temos um vetor indicado na origem, ele é chamado de vetor nulo, tá bom? Agora nós vamos expandir isso que nós vimos para os vetores bidimensionais por um espaço tridimensional. Então, nós vamos ali para o R3, que é quando nós temos 3 coordenadas. Se nós tivermos 3 coordenadas, então eu vou ter lá o x1i mais x2j mais x3k para representação na forma canônica. Se nós utilizarmos em termos de componentes, então eu teria as entradas x1, x2 e x3, quer dizer que o vetor está saindo da origem até a coordenada que nós estamos indicando. Ou ainda pode ser representado aqui na forma matricial. No espaço, então, como que eu vou representar? Então, primeiro nós vamos considerar no plano,
Então, nós fazemos a orientação usando só as coordenadas x e y. Então, ó, 1x, 2y. Eu faço uma marcação do ponto no plano. Isso vai ser a projeção do vetor no espaço. Então, para fazer a terceira dimensão, eu desloco a partir dessa projeção verticalmente, para cima ou para baixo, dependendo da coordenada, da terceira coordenada. Isso vai ser paralelo ao eixo Z. Então, aqui nós vamos ter o nosso vetor partindo da origem até a coordenada 1, 2 e 3. Então, essa seria a representação. Esse vetor ali vai ter a orientação 1i mais 2j mais 3k, ou as coordenadas 1, 2 e 3, respectivamente, para x, y e z. E nós podemos expandir para outras dimensões. Só que se nós pegarmos outras dimensões, por exemplo, um x com 4 entradas, com 4 partes nas coordenadas, já não tem uma representação geométrica. Esses vetores com mais dimensões, eles vão ser aplicados nas operações algébricas. E temos um vetor, que é chamado vetor gradiente. Ele é obtido a partir das derivadas parciais. Então, para nós analisarmos depois o plano tangente à curva, nós precisamos utilizar esse tipo de vetor. Ele é definido pelo esse símbolo, que é de vetor gradiente, e ele é construído a partir das derivadas parciais. Então, se eu tiver uma função de 3 variáveis, então eu vou ter lá a lambda f de x, lambda de x1, lambda f sobre lambda de x2, lambda f sobre lambda de x3, seria de 3 variáveis. Se tiver 4, vai ser 4 e assim sucessivamente. Esse é um tipo de vetor que nós podemos construir e nós vamos utilizar ele posteriormente, essa construção dele. Só para complementar, então, independente da dimensão que você estiver considerando, um vetor, se ele for do R2 ou do R3, nós podemos fazer a soma direta deles. Então, se eu tiver um vetor inicial, no extremo desse vetor eu construo o V, no extremo do V eu poderia construir o próximo, se fosse o caso. O vetor resultante sempre vai ser da origem até o extremo. E se você tiver vários vetores, ó, você vai construindo sempre a partir do primeiro, no seu extremo, você considera o próximo. Aí do extremo do B, você considera o próximo, que é o C. No extremo do C, você considera o próximo, que é o D. E quando você ligar com o extremo do D, o ponto inicial com o ponto final, você vai ter aí o resultado da soma de vários vetores. Quando nós temos a diferença, então, nós vamos ter aí a mudança de sentido e o sentido oposto. E quando você tem lá que calcular a medida do módulo, então lembra, um vetor ele tem direção, sentido e módulo. Quando eu tenho que calcular um módulo, então eu aplico a relação de Pitágoras, e nós vamos considerar aí que se eu tiver um vetor deslocado, seja no plano ou no espaço, nós vamos ver a ilustração para o plano, você vai considerar as coordenadas iniciais desse vetor. Você sempre faz ponto final menos ponto inicial. Se tiver na origem, o ponto inicial é 0, 0. Então, você vai só indicar aqui as coordenadas ao quadrado. Então, aplicando a relação de Pitágoras, o módulo desse vetor, que está indicado por P1 e P2, vai ser a raiz das componentes ao quadrado. Então, eu teria que, para obter essas componentes, faço o ponto final menos ponto inicial, que vai ser, então, a medida dos catetos. Então, observe aqui, ó, que quando eu faço x2 menos x1, eu tenho a medida do cateto na horizontal. Quando eu faço y2 menos y1, eu tenho a medida do cateto na vertical. E é isso que nós utilizamos para calcular o módulo. A próxima operação, que nós vamos fazer a revisão, é sobre o produto escalar. O produto escalar também vai ser outra operação que nós vamos precisar. Quando nós formos definir plano tangente, então eu preciso aplicar esse produto. Como que é o produto escalar? Eu tenho lá os vetores, vamos considerar aqui o IV.
E eu faço a multiplicação termo a termo, então o 1 com V1, o 2 com V2, o N com Vn, e adiciono esses resultados. Então, eu tenho o 1V1 mais o 2V2 mais até o último termo que eu tiver. Vamos pegar esse exemplo. O U vai ser 1, 2 e 3. O V vai ser menos 1, 0 e 5. Como que eu faço, então, o produto escalar? Numericamente, nós vamos pegar aqui o 1 vezes menos 1, 2 vezes o 0, 3 vezes o 5, e vamos adicionar esses resultados. Então, menos 1 mais 0 mais 15 resulta em 14. Então, o produto escalar é obtido dessa forma. Uma coisa importante são as propriedades. Então, se eu tiver U multiplicado no escalar com V, se eu fizer a inversão aqui, eu vou obter o mesmo resultado. Se eu tiver um escalar, ó, o alfa é um escalar, multiplicando o U, que multiplica o V, eu posso pôr em ele evidência e fazer o produto escalar, depois fazer a multiplicação, ou eu posso considerar que ele pode multiplicar o V e depois multiplicar com o produto escalar o U, ou pôr ele em evidência aqui também para essa outra situação. Se eu tiver a adição de dois vetores, então eu vou ter aqui um produto escalar fora do parênteses. Se eu fizer a distributiva, isso vai dar o mesmo resultado. E a última relação, que é importante também, que o produto escalar, ele é equivalente ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo, que seria o ângulo entre os vetores dados, U e V. Essa relação também é importante, e dela surge uma das aplicações que nós temos. Então, se eu considerar aqui os dois vetores no R2, ó, eu teria que analisar esse ângulo. Se eu precisar descobrir o ângulo de um vetor, eu posso isolar esse cosseno, deixar ele em evidência, e eu vou ter lá U vezes o V escalar, produto escalar dentre esses dois, dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, essa também seria outra relação relevante que nós temos em relação à operação com vetores. Um exemplo, então, se eu tivesse aqui o vetor U e V, aliás, o U e o menos U. Quando eu tenho lá a análise do ângulo entre eles, como eles estão em sentidos opostos, o ângulo entre eles sempre vai ser de 180 graus. Ok? Essa é uma observação. Se eu fizer esse produto escalar e nós obtivermos um valor positivo, significa então que o ângulo ele vai ser do tipo agudo. E eu vou fazendo um asterístico, faz uma marcação, faz uma anotação sobre isso, porque nós vamos utilizar bastante essa segunda informação. Se eu tiver U vezes o V, isso resulta em 0, significa que o meu ângulo ele é reto ou ortogonal. Esse termo ortogonal é mais utilizado quando nós estamos no R3. Se nós tivermos aqui U vezes V menor do que 0, então esse ângulo ele é chamado de obtuso. Então, agora nós vamos fazer aquela pausa combinada, tá? Nós temos um momento aqui agora para nós compartilharmos as dúvidas, as perguntas. Se você tiver algum questionamento sobre essa revisão de vetores, esse é o momento. Nós já temos perguntas aqui no chat, a nossa tutora Fernanda já está mediando, tá bom? As questões que são da parte pedagógica, ela já consegue responder para vocês. Eu vou disponibilizar a situação problema e vou dar um momento para você participar, para você fazer essa atividade. E durante esse momento também, se você precisar mandar as perguntas, nós podemos responder. Combinado? Então, essa seria a nossa situação problema. Nós temos aí dois vetores, o x e o y, e uma expressão vetorial. Então, você precisa resolver essa equação. Vou dar um momento para você fazer as suas anotações, fazer a sua resolução e na sequência nós retornamos.
Bom, pessoal, tivemos aqui várias participações no chat, eu fui compartilhando aqui as perguntas, dúvidas que surgiram. São de questões pedagógicas, então, no final eu vou falar sobre essas questões, combinado? Então, mas eu agradeço aí a Ana, a Janaína, a Eliette, o Gabriel, do Guilherme, todas as pessoas que já participaram, e a Patrícia também já mandou a sua resposta, então já deu tempo de terminar a resolução. Eu vou conferir aqui junto com vocês, combinado? Então, vamos retomar os slides. Quando eu tenho uma equação vetorial, ela não é diferente das equações que vocês faziam lá com os números reais. Aquelas propriedades dos números reais, a grande maioria delas são válidas aqui. Então, é isso que nós vamos utilizar para resolver. Então, o primeiro passo, ó, eu vou considerar aqui que o valor desconhecido é o vetor V, e eu vou separar ele no primeiro lado da igualdade. Ó. Então, eu tenho 2V, e eu vou inverter esse menos V, no primeiro membro ele vai ficar positivo. Do segundo lado da igualdade, já mantinha o y, então o y já está. Eu vou aplicar o oposto no x, vai ficar menos x. Agora eu posso fazer o agrupamento. Então, no primeiro membro da igualdade, 2v mais 3v, eu vou agrupar. E do segundo membro, eu já vou substituir os valores, porque eu tenho o valor do y e do x. Então, o y é 6, 9 menos 1. E o x é 8, 3 e 7, então substituo. Aqui, então, gerou uma subtração de vetores. Eu faço a subtração é termo a termo, então 6 menos o 8, 9 menos o 3, menos 1 menos o 7. Então, eu vou obter como resultado menos 2, depois eu vou obter 6 e menos 8. Esse 3V, lembra lá da multiplicação por escalar? Ele é o triplo do vetor V. Se eu dividir as coordenadas por 3, eu tenho o vetor inicial. Então, nós fazemos o seguinte, menos 2 eu divido por 3, o 6 eu divido por 3 dá 2, dá um número inteiro, e o menos 8 eu divido por 3 também. Então, essas seriam as coordenadas, né? E a representação desse vetor V em termos de componente. Combinado? Agora, a segunda situação problema, eu vou resolver junto com vocês. Eu vou determinar aqui o ângulo entre esses vetores, U e V. Então, eu tenho lá 2, 4, e menos 1 e menos 2. E qual que é o procedimento para fazer o cálculo do ângulo entre vetores? Nós vamos aplicar o cosseno do ângulo. Eu posso indicar aqui como o produto escalar entre U e V, e dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Esse termo aqui, módulo, às vezes está indicado com barra simples, às vezes está indicado com barra dupla, tá? E pode ser chamado também de norma. Então, só para fazer um parênteses em relação a isso, por causa da nomenclatura. Qual que é o primeiro passo? Isso aqui é uma expressão, é uma fórmula. Para executar essa fórmula, eu começo fazendo o produto escalar. Então, faço lá U vezes o V. Então, é 2 e 4 vezes menos 1 e 2. Eu faço essa multiplicação. Então, eu vou ter lá o resultado menos 2. 4 vezes o 2 vai dar 8. Menos 2 mais 8 resulta em 6. Agora, eu faço aqui o primeiro módulo. Módulo de U. A raiz das componentes ao quadrado. Está na origem. Então, eu posso fazer lá 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, dá 4 mais 16. Dentro da raiz fica a raiz de 20. Módulo de V. Então, eu tenho aqui o menos 1 e o 2, raiz das componentes ao quadrado. Então, vai ser lá menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, dá 1 mais 4. Dentro da raiz vai ter o 5. O último passo é substituir na fórmula. Então, eu tenho lá o produto escalar é 6. Esse primeiro módulo, raiz de 20. Esse segundo módulo, raiz de 5. Quando coloca lá na sua calculadora, traga a calculadora científica para as nossas aulas, tá? Eu sempre uso. Então, coloca lá o 6 dividido por, pode digitar raiz de 20 multiplicado por raiz de 5, isso dá resultado 0,6. Aí nós estamos lá com o cosseno. Isso não é o ângulo, nós queremos o ângulo, isso é o cosseno. Então, você vai usar a calculadora, essa é a calculadora que eu uso normalmente. Você aciona Shift, tem lá uma tecla chamada cosseno menos 1, que é quando está acionado o Shift. Então, você clica lá no cosseno menos 1, aperta lá. Se você não tiver uma calculadora física, usa uma calculadora online, que também dá certo. E aqui, ó, é a cosseno menos 1.
Quando você clica lá no cosseno menos 1, vai aparecer a função inversa do cosseno. Daí você já tem o resultado, né? O 0,6, e você aciona a função inversa. Então, isso vai gerar um resultado que o ângulo do vetor. Então, quando você, aliás, dos vetores, né? Quando você aplica aqui esse cosseno menos 1, é a função inversa, chama-se arquicosseno. Então, você coloca lá arquicosseno, digita 0,6, isso vai dar aproximadamente 53. Se não deu 53, quer dizer que a sua calculadora não está em graus. Então, aqui tem um mod, você configura ela, tem graus, radianos, você tem que configurar ela para estar em graus, para estar com esse resultado, ok? Então, essa seria a determinação do ângulo entre vetores. Agora, nós vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos trabalhar com a equação geral do plano, tá? Então, nós vamos ter aí a aplicação dos conceitos de vetores para a determinação dessa equação vetorial. Eu voltei aqui ao chat, muito bem aqui o Anderson, o Hernani, tem mais uma questão aqui em relação às aulas que depois nós vamos responder. Mas muito bem, ó, vocês chegaram aí às respostas corretas, parabéns para vocês, tá? Bom, então vamos começar esse segundo bloco. A dinâmica vai ser a mesma do primeiro, tá bom? Nós vamos fazer aqui o conteúdo e depois eu faço uma pausa e a gente vai discutindo. A equação do plano, então, ela é definida aí a partir dos vetores e nós vamos considerar um ponto, esse ponto tem que ser um ponto conhecido, e um plano. E nós vamos adotar um vetor normal. Esse vetor, ele é chamado dessa forma, como vetor normal, porque ele é ortogonal ao plano. Lembra do termo ortogonal? Como nós estamos com 3 coordenadas, quando nós temos 3 no R3, a gente costuma usar o termo ortogonal para dizer que forma um ângulo de 90 graus. E quando eu tenho esse vetor, a equação do plano é definida por AX mais BY mais CZ mais D, e esse D seria o resultado desse produto, o AX0 menos BY0 menos C0. Daí, esses termos, né, X0, Y0, Z0, é as coordenadas do ponto dado, esse A, B e C é as coordenadas do nosso vetor normal, e esse A, B e C aqui também é as coordenadas do nosso vetor normal. Então, geometricamente, como que seria? Eu tenho o plano alfa e eu tenho o vetor N. Ele forma um ângulo reto de 90 graus. Nós fazemos aquela utilização de que o produto entre esses dois vetores, um vetores no plano e um vetor N, tem que ser igual a zero, porque eles formam um ângulo reto de 90 graus. E é daí que surge, então, a equação geral do plano. Como que eu vou fazer isso, então? Eu considero um ponto, lembra que eu falei? Esse ponto, pessoal, lembra que ponto, toda vez que você considera uma letra maiúscula do alfabeto, é a notação de ponto. Então, eu preciso de um ponto conhecido e um ponto qualquer. Então, eu vou considerar aqui o x1, y1, z1 um ponto conhecido e o p um ponto qualquer. E eu vou construir um vetor que está no plano. Então, esse vetor pertence ao plano, é o vetor AP. E vou considerar um vetor normal, que é um vetor ortogonal ao AP. Como que eu determino as coordenadas de um vetor? Ponto final menos ponto inicial. Então, é assim que eu faço a obtenção das coordenadas. Então, o vetor AP vai ser P menos o A. Eu tenho que fazer essa operação aqui. Lembra da subtração? É termo a termo. Então, eu vou ter x menos x1, y menos y1, z menos z1. Lembra da subtração? É termo a termo, o resultado vai dar em coordenadas. Agora, eu faço o produto escalar entre o vetor normal e o vetor construído do plano. E como eles formam aí um ângulo reto de 90 graus, o resultado vai ter que ser zero. Então, eu igualo isso a zero. As coordenadas do vetor normal é A, B e C,
e esse vetor construído é x menos x1, y menos y1, z menos z1, e tudo isso, esse produto tem que ser igual a zero. A multiplicação, né, o produto escalar, é termo a termo, então o A vai multiplicar o x menos x1, o B vai multiplicar o y menos y1, o C vai multiplicar o z menos z1. E nós vamos, então, agora fazer a distributiva, multiplicação por escalar. Esse A multiplica cada um dos termos aqui do parênteses, o x e o x1, o B multiplica o y e o y1, o C multiplica o z e o z1. Depois que eu faço essa multiplicação, então, ó, agora é a aplicação da multiplicação por escalar, ó, todos eles. Eu vou agrupar. Os que têm termos x, y e z, eles são parte da equação e que são variáveis. Então, ax mais by mais cz é variável. Lembra do ponto dado? O x1, o b1 e o z1 são números. O a, o b e o c também são números. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, isso vai dar um resultado e que eu posso agrupar esses resultados. Então, nós chamamos tudo isso daqui de D. Então, nós vamos ter aqui a equação geral do plano, que é ax mais by mais cz mais d, que é o resultado desse agrupamento, que corresponde, então, ao produto escalar entre o vetor normal e o vetor AP no plano. Essa é a equação geral do plano, ela é definida. Agora, nós vamos precisar de um outro conceito, que é da diferenciabilidade. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos usar o vetor chamado vetor gradiente? Então, para construir esse vetor gradiente, nós precisamos da equação aí do plano e da diferenciação. Então, lembra da derivada? Quando uma função ela é derivável, então existe esse limite que é da definição de diferenciação. Nós vamos, então, utilizar as derivadas com o conceito de derivadas direcionais, então, que são aqueles recursos que nós utilizamos para saber como ela se desloca nas direções, e as taxas de variações para funções de mais de uma variável. E com isso, então, nós vamos trabalhar lá com as orientações tanto para x quanto para y, ou ao contrário, invertendo aí a ordem. E qual que é o objetivo? Nós vamos definir o plano tangente. O que é o plano tangente? Se eu tiver uma superfície, então aqui eu tenho um paraboloide, esse é o meu objeto no espaço. Existe um plano que toca num único ponto dessa superfície. Esse é chamado de plano tangente, tá? A palavra tangente dentro da geometria analítica significa que toca num lugar só do plano. Então, esse ponto, se essa função que nós estamos utilizando, ela é diferencial num ponto dado, que é o P, tocando numa superfície S, para uma função de 3 variáveis, então nós conseguimos fazer o vetor gradiente, que é o resultado das derivadas parciais dessa função, e aplicando o produto escalar, nós vamos obter o plano tangente à superfície. Então, nós vamos utilizar tudo isso para determinar esse plano tangente. Então, como que isso acontece? Então, eu tenho lá uma equação Z, um ponto. Essa equação, ela é uma função diferenciável, eu consigo fazer as derivadas. Eu uso um ponto dado e um ponto qualquer, faço a construção desse ponto final menos ponto inicial, que pertence à superfície. Agora, aqui nós não estamos usando mais um plano, estamos usando, por exemplo, poderia ser o paraboloide. Então, faço o ponto final menos ponto inicial para determinar as coordenadas. Aplico o vetor gradiente, que é pegar a função que foi dada e fazer as derivadas parciais. E, por fim, eu vou ter que fazer o produto vetorial igualar isso a zero. Então, aqui, esse vetor gradiente é o resultado das derivadas parciais, e aqui o produto escalar, quando eu multiplico igual a zero, eu vou determinar a equação do plano tangente. Eu dei essa introdução hoje, nós vamos resolver esse exemplo na próxima aula. Então, eu vou deixar aqui a página da situação problema, e no próximo encontro, nós vamos trabalhar, então, com a determinação do plano tangente em relação a essa curva. Como esse cálculo tem várias passagens, o que eu vou combinar com você?
Você vai estudar a unidade 1, seção 1. Esse conteúdo está na unidade 1, seção 1. O começo da aula 2, que você vai participar na próxima semana, ela vai ser para a gente começar resolvendo isso. Então, por que eu estou deixando para resolver depois? Porque se vocês viram, eu fiz a revisão de vetores e falei da equação geral do plano. Para aplicar a equação geral do plano tangente, eu tenho que usar tudo que eu aprendi de vetores, o que eu aprendi de equação do plano, ainda usar a diferenciação. Então, você faça durante essa semana os estudos dessa primeira unidade, para que a gente consiga resolver isso e você entender os passos a passo, que é um cálculo mais extenso, que tem bastante conceito. E eu começo, então, o próximo encontro resolvendo a atividade. Eu vou ampliar a tela, você pode fazer um print dessa tela. E, na sequência, a gente já continua. Se você tiver mais alguma questão, alguma pergunta, também pode encaminhar aqui no chat. Agora, nós vamos finalizar o nosso encontro. Nós trabalhamos, então, no decorrer da aula com a retomada de vetores, operações com vetores e a equação do plano, e começamos aí a trabalhar com plano, tangente e representações gráficas. Nós vamos partir desse tópico para o nosso próximo encontro. Com relação às dúvidas, nós temos aqui a questão, está como anônimo, eu não consigo identificar de quem foi essa pergunta, porque as aulas são segundo e ao sábado. Foi disponibilizado 2 horários para que você pudesse escolher qual você quer participar ou se sentir a necessidade de participar dos 2 momentos. Então, as 2 aulas, elas são dos mesmos conteúdos, nas 2 você pode interagir, participar do chat e tirar as suas dúvidas. Então, por exemplo, se você assistiu na segunda, estudou, durante a semana tem mais alguma pergunta, você pode entrar aqui no sábado e tirar dúvida também em relação ao conteúdo. Então, essa seria a dinâmica das nossas disciplinas interativas. Ok? Não temos mais perguntas aqui no chat, tá, pessoal? Então, com isso nós vamos encerrar, então, o nosso encontro. Essa seria a referência da disciplina. Você pode acessar no seu AVA e fazer o download do livro. E o combinado é que você estude aí a unidade 1, seção 1 e finalize. E se você já se quiser vir preparado para a próxima aula, na próxima aula eu vou começar a trabalhar com as derivadas, com as integrais. Eu vou fazer uma revisão, tá? No começo da aula, igual eu fiz de vetores. E depois nós vamos começar a trabalhar aí com as integrais duplas e triplas, que é o foco da disciplina, tá bom? Então, fique bem à vontade para estudar e mandar suas questões que nós vamos resolvendo, discutindo aqui no decorrer das aulas. Com isso, então, nós encerramos o nosso encontro. Eu agradeço a participação da nossa tutora Fernanda, que mediou, agradeço a participação de todos que contribuíram aqui com a nossa aula e até o próximo encontro. Muito obrigada.